Salve, salve moçada, tudo bem? E aí, pronto para mais uma? Hoje nós vamos falar um pouquinho de ligações químicas, tá? Então, estamos aqui com um slidezinho falando sobre ligações químicas, nós já vimos isso aí com a galera do nono ano, vocês já tiveram isso aí um pouquinho mais afiado no passado, mas nós vamos dar uma relembrada e vamos, é claro, sempre colocar um pouquinho a mais. Ano passado eu prometi para vocês que nós vimos ligações, na verdade, iônica e covalente apenas. Eu prometi para vocês que esse ano eu iria ter sempre algo a mais para vocês. Como eu era o professor de vocês no ano passado, no nono ano, eu também pensei o seguinte, né? E a galera do nono ano também vai estar assistindo esse vídeo para dar uma revisada, né? Eu falei para vocês que sempre eu dou um pouquinho a mais do que tem no livro para você chegar no ensino médio afiado e, é claro, vocês tirar de letra essa parada aqui de ligações químicas. Então eu acho que vocês conseguem ainda uma boa agora conseguir tirar isso aí. Para aquele que não pegou ainda o que é ligação química ou que está vindo pela primeira vez, eu vou dar um apanhado geral e depois a gente vai aplicar um pouquinho isso aí, beleza? Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que é ligação química? Tá, ligação química a gente vai ter que lembrar um pouquinho, né, antigamente e tal, como que eram feitos os elétrons, né? Então, os elétrons, eles começaram a ser estudados como? Começaram a ser estudados lá pelos filósofos. Os filósofos, por sua vez, eles começaram a pensar o que era átomo ou coisas do tipo, certo? Então, molécula, substância e mistura. Na natureza existem mais de 100 elementos químicos que são a base de toda a matéria. O que diferencia os elementos químicos é o seu número atômico, que representa a quantidade de prótons existentes nos núcleos de seus átomos. O oxigênio, por exemplo, é o elemento químico constituído por todos os átomos que possuem 8 prótons em seu núcleo. Portanto, o número atômico do oxigênio é 8. Na tabela periódica, os elementos químicos são mostrados isoladamente. Mas, na natureza, não é assim. A maioria deles só existe em combinações. Quando dois ou mais átomos do mesmo elemento químico ou de elementos diferentes se combinam por uma ligação química, eles formam o que chamamos de molécula. As moléculas da água, por exemplo, são formadas por uma combinação de 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de oxigênio. Molécula é a menor parte de uma substância. Átomos formam moléculas. Moléculas formam substâncias. O oxigênio, hidrogênio e carbono presentes nesta cadeia de átomos que estamos mostrando formam as moléculas da glicose, que, por sua vez, faz parte da substância açúcar. Então, depois dessa parte toda, o átomo ele começou a ser estudado de uma forma diferente. Começou a ser colocado teorias em cima dela. E essas teorias nos levaram a pensar, a chegar nas conclusões de que os elementos químicos se ligam com outros elementos químicos da tabela periódica, formando materiais da mais vasta categoria que nós temos aí. Dentre os elementos que nós temos aqui, a gente destaca isso aqui, os diamantes, por exemplo, que são ligas de carbono, carbono grafite, alguns elementos do tipo assim que a gente já conhece, que é mais pesado, né, e mais caro também. Beleza? Então é o seguinte, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que todo elemento químico ele segue uma coisa chamada regra do octeto. Tá? Se você não sabe o que é a regra do octeto, o pessoal aí que está no ensino médio, tem um link aí para você no final do vídeo, que na nossa playlist, que vai estar resgatando esse conteúdo de nono ano. Então você pode estar assistindo um vídeo de uns 20 minutos aí também, para saber a questão das cargas dos átomos, o que é essa questão das camadas eletrônicas e tudo mais, ok? Então segue a dica aí para você assistir essa revisãozinha aí. Essa revisão, basta você clicar depois no link e assistir. Então, aqui na questão então, das ligações químicas já voltada para um pouco mais avançada, nós podemos dizer que regra do octeto é o que todo elétron quer ter, né? O gás nobre ele tem 8 elétrons na sua camada de valência, então todos os outros elementos querem também ter 8 elétrons na camada de valência, exceção para o gás hélio, porque o gás hélio ele tem apenas 2 elétrons, então o hidrogênio ele gostaria de ter essa configuração de 2 elétrons. O resto tudo segue regra do octeto, ok? Então, todos querem ter 8 elétrons. Por isso que a gente falava lá naquela camadinha lá, família 17, os elétrons tem 7 elétrons na camada de valência e querem ter 8,
Então, por isso que é menos 1. Porque está faltando 1. Na família 16, tem 6 elétrons na camada de valência. E ele quer, a carga dele é menos 2, e ele quer ter 8. E assim por diante. Daí nós dividimos lá pela tabelinha periódica e tal, dos metais e ametais, os que são positivos e os que são negativos, né? Então, só relembrando aqui um pouquinho sobre essa questão de regra do octeto. A classificação das ligações, então, elas são como iônica. Copia aí no teu caderno agora. Para tudo agora. Pega o teu caderno. Faz aí no lado anotações da aula de agora. E escreve assim. Classificação das ligações. Iônica. Tá? Escreve assim no lado. Transferência de elétrons. Ocorre entre metal e ametal. E metal e hidrogênio. Beleza? Então, se tem hidrogênio, tem um metal iônica. Fechou? Tá, beleza. Então, é o primeiro exemplo. Então, vamos pegar uma ligação química qualquer aí. Eu tenho flúor e sódio. Flúor é um metal da família 17. O sódio está na família 1. Então, é um metal. Metal com metal, ligação iônica. Ponto. Eles estão tendo transferência de elétrons. Essa é a ideia que a gente tem para ligação iônica. Beleza? Então, olha só o exemplo aqui que a gente tem. Deixa eu pegar nosso laser aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Ó, cloreto de sódio. A fórmula do cloreto de sódio é NaCl. Beleza? O sódio, na sua camada eletrônica, ele está no terceiro período. Então, ó, ele tem na camada K 2 elétrons, na L8, na M1. Ok? O que acontece? Como o sódio está na família 1, metais alcalinos, ele é carga mais 1, tem um elétron sobrando, por isso que está aqui esse 1, ó, K, L e M na família M tem um elétron sobrando. É mais fácil ele perder esse 1 para ficar com 8, do que ele ganhar 7 para ficar com 8. Essa é a lógica. O cloro, por sua vez, quando se liga com o Na, que é o sódio, ele está na família 17, terceiro período. Ambos estão no terceiro período. Só que olha só, como ele está na família 17, lembra que eu falei lá no começo, família 17, tem 7 elétrons na última camada e é menos 1. Então, por que menos 1? Porque está faltando 1. Aqui era mais 1 porque tem 1 sobrando. Então ele quer perder, quando é mais, perde. E aqui é menos 1, e ele quer receber, por isso que é menos e ganha. Sempre que a gente fala ao contrário na química, quando é mais, perde, e quando é menos, ganha, justamente por causa disso. Nessa ideia que eu tenho aqui, o que eu faço? Eu sei que tem 7 elétrons na última camada do cloro. Como tem 7 elétrons na última camada do cloro, nós desenhamos bolinhas ao redor. 2, 4, 5, 6, 7. Em grupinhos de 2. Claro, duplinhas, né? Duplo não. Então, uma dupla, 2 duplas, 3 duplas, como se fosse sozinho. Esse elétron aqui que estava sozinho, que estava a mais, ele acaba migrando para esse cloro aqui, formando essa ligação aqui com 8 elétrons. Então, ó, perdeu, veio para cá, formou todos os grupinhos bonitinhos. Então, como que ficou a camada de valência dele depois da ligação? Antes era 2, 8 e 1, agora é 2 e 8, e aqui era 2, 8 e 7, e ficou 2, 8 e 8. Por isso que o cloro ganhou um elétron e esse perdeu um elétron. Eles fizeram um empréstimo um para o outro praticamente. Um ajudou o outro. Porque um estava querendo, estava saturado daqueles elétrons e o outro estava precisando de elétron. Essa é a ideia. Ligação é isso. Olha só, que legal a estrutura de um cristal de sódio. Cristal de sódio, cara, é o sal grosso, por exemplo. O sal grosso, aquele do churrasco, aqueles que são cristais, tá? Então, ó, olha só como é que funciona aqui. É uma fórmula mais ou menos assim. Nós temos Na e cloro, Na e cloro, Na e cloro. Então, essa é a ideia que a gente tem, tá? Quais são as propriedades dos compostos iônicos? São sólidos nas condições ambiente. Eles apresentam alto ponto de fusão e ebulição. Eles são condutores de eletricidade quando no estado líquido, tá? Ou quando dissolvidos em água. É óbvio que está fundido tal aqui, questão do estado líquido, pode ser dissolvido em água. Vamos lembrar de uma coisa, se ele é um sólido, ele pode estar no estado líquido, sal no estado líquido sem ter água, tá? Mas, enfim, como ele já está aqui no estado líquido, daí também a água é um complemento também nessa questão. A maioria dos compostos são solúveis em água.
A maioria, quase todos são. Então, os compostos iônicos são essas características. Você vai lembrar o seguinte, tá? Eu tenho um metal dá choque, se você botar na tomada dá choque, não dá? Então, se dá choque é porque conduz eletricidade. Então, assim, ó, o sal é um metal. Então, a gente pode levar para esse lado para nunca esquecer. Beleza? Então, ó, altos pontos de fusão. Ele não derrete fácil. O sal da tua casa não derrete fácil. Então, ligações iônicas, você vai lembrar disso. E aí você tá tudo certo. Beleza? Olha só a tabelinha. A determinação de fórmula de um composto é iônico, né? Então, ó, cátion e ânion. Regra do escorregador significa o quê? Significa que esta carga aqui desce e vem aqui para baixo, sem botar o mais. E essa carga aqui desce e vem aqui para baixo, sem botar o mais também, ok? Então, ó, AYX, só inverter as cargas. Isso a gente chama de regra do escorregador na química, aí, tá bom? Apelidozinho dado. Essas cargas aqui praticamente são as cargas mais comuns que existem aí nos elementos químicos. No nono ano nós trabalhamos com essas cargas aqui apenas, ó. Com esse aqui da família 1 dos alcalinos terrosos, que é o mais 1 e mais 2. Todos daqui são mais 1, azulzinho. Todos aqui são mais 2, aqui esse amarelinho aqui meio estranho. Aqui todos são 0, porque quer chegar a 8. Os azuis são menos 1, menos 2, menos 3. Mais 4 ou menos 4, menos 3 ou mais 5. Esse aqui é o mais 5, onde começou exatamente com a bolinha aqui do laser. Aqui é o alumínio, que é o mais 3, daí ele começa a fazer aquela escadinha que eu ensinei para vocês lembrarem aí e tal. Faz a escadinha assim, né? Ó, faz aquela escadinha assim e tal, bonitinho. Tá uma escadinha meio deficiente, mas não dá nada, tá? Ó, aqui, ó, mais 3, todos são mais 3. Esse aqui é o mais 5, porque é o mais, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Desculpa, falei mais. Ó, menos 5. Tá? É o mais comum, mas geralmente ele pode ser 3 também, tá? Depende com o que ele tá ligado. Então aqui, ó, todos aqui são menos 3, esses aqui de cima são os menos 4, esse aqui os mais 4, menos 3, e aqui os mais 3, e assim por diante. Então o que a gente tem que pensar, tá? Nós temos que pensar o seguinte, tá? O que mais você usa esses aqui? São as cargas normais. Esses aqui você usa menos. Esse aqui bem menos, esse aqui usa muito. Então as ligações que mais existem são entre este composto e este composto aqui, ó, tá? Então esses aqui e esse aqui, ou seja, são compostos iônicos, é o que mais existe, tá? Porque a gente vai ver o que é ligação covalente. Professor, como é que eu sei o mais 1, mais 2, mais 3, mais 4? Linus Pauling. Faz lá o Linus Pauling, vê qual é a camada de valência, vê o que sobrou. Por isso que a gente aprendeu o Linus Pauling, né? Fazer lá chegar a última camada lá, terminou em 3s2. Então, pô, terminou em 3s2, terceiro período S2 é a camada de valência, 2 elétrons. Então, essa é a parada do Linus Pauling, tem que fazer, tá? Aí, se você não lembra de Linus Pauling, você tem outra opção de assistir um vídeo também, que nós já temos gravado aqui no canal, no meu canal, onde você consegue lembrar de Linus Pauling bem fácil, com aquele macetezinho, tudo de como desenhar o Linus Pauling, tudo bonitinho. Tá bom? Então, só para a gente ficar ligado aí também. Newton Lewis foi o pesquisador que começou a projetar os elétrons em estruturas espaciais em volta do núcleo do átomo, num trabalho que se tornou a base da teoria eletrônica da valência. E percebeu que os átomos mais estáveis são os que têm 8 elétrons na camada mais distante do seu núcleo, exceto o hélio, que possui apenas 2. Isso quer dizer que os átomos com menos do que 8 elétrons na sua camada externa tendem a fazer ligações com outros átomos. Se um átomo tem 7 elétrons em sua camada externa, ele tende a buscar um elétron na ligação com outro átomo. Se ele tem 6 elétrons na camada externa, tende a buscar 2 elétrons em suas ligações e assim por diante. Esse equilíbrio é o que estabiliza as ligações químicas, que podem ser de vários tipos. De acordo com a teoria de... Aí nós vamos agora aqui para a nossa próxima ideia. Ó, vamos falar da ligação covalente. Ligação covalente, formação de pares eletrônicos. Compartilha elétron, ocorre entre A metal e A metal, e A metal e hidrogênio. Opa, peraí, professor. A metal e hidrogênio é uma ligação covalente, mas você falou que também metal e hidrogênio é uma ligação iônica. Olha só, exatamente. O hidrogênio pode formar a ligação iônica, se for metal com hidrogênio, porque o hidrogênio é um ametal, entendeu? Metal com ametal, tal.
Mas se ele estiver formando aqui com o hidrogênio ligando com o hidrogênio, ele é uma covalente, porque é metal com metal. Por exemplo, vamos pensar que o flúor com hidrogênio é a metal, covalente. Tá? Mas o flúor com sódio é metal com a metal. Porque teoricamente o hidrogênio não tem família, mas a gente sabe que é um gás. Tá? Então a gente tem que levar nessa situação aqui. Tá? Fica ligado nessa situação. Então olha só os exemplos aqui. Ó. Forma molecular do flúor, F2. Ó a forma eletrônica de Lewis. Quantos elétrons tem o flúor? Está na família 17. 2, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 5, 6, 7. Compartilha elétron. Forma estrutural. Mas vamos fazer isso aqui depois, com calma, na nossa aula, nossa livezinha que a gente tem aí para fazer as estruturas com exemplo no quadro. Então, se você não assistiu também a live lá, né, nossa aula Zoom, você procura ali, acessa que você vai ter essa ideia aqui com mais detalhes, inclusive atividades para fazer na lousa, tá? Olha como é que fica a forma molecular do flúor, tá aqui. Ó, ligação covalente simples, ligação covalente dupla ou tripla. Existem ligações simples, duplas ou triplas, só, não existe quádruplas, tá? Então, sempre até tripla. Ó, ou seja, um risquinho, 2 ou 3 risquinhos, tá? Um risquinho, 2 ou 3 risquinhos, sempre. Fica ligado com isso aqui. Quais são as propriedades dos compostos moleculares? São sólidos, líquidos ou gasosos na condições de ambiente, apresentam baixos pontos de fusão e ebulição. Lá era alto, tá? O outro era alto. São maus condutores de eletricidade. Lá era ótimo condutor. E a maioria dos compostos são solúveis em solventes orgânicos, tá bom? São as características dos compostos que são tudo o contrário de um. Por isso que é legal. Você só decora um, você memoriza um, pum, já era. O resto é tudo mais fácil para decorar, tudo ao contrário. Existem outros tipos de ligações, que são as ligações covalentes dativas. Essa aqui eu vou falar com vocês na nossa próxima aula, porque são ligações de tipo especial e não dá só para falar por PowerPoint, nós temos que falar explicando no quadro também com exemplos, tá bom? Um grande abraço aí para vocês, fique com Deus e até logo. Tchau, tchau. Isso é tudo, pessoal.